Vocês não fazem ideia do que uma mulher é capaz de fazer quando descobre que foi traída da forma mais covarde possível. Oi, meus queridos. Eu sou a Florisbella, tenho 83 anos bem vividos e hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há quase 40 anos, mas que até hoje me dá uma satisfação danada de lembrar. Antes de começar, quero pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, e me digam aí nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Adoro saber de onde vêm meus ouvintes. Agora sim, vamos à história que vai deixar vocês de queixo caído. Era 1985. Eu tinha apenas 43 anos. Era casada há 18 anos com um homem chamado Robério. Naquela época eu era uma mulher, mãe de 3 filhos adolescentes, o Wellington de 17 anos, a Fabiola de 15 e o Cristiano, que tinha apenas 13 anos. Éramos uma família que, aos olhos de todos, parecia perfeita. Tínhamos uma casa própria na Rua dos Jasmins, um Chevette vermelho que era inveja da vizinhança e meu marido tinha uma loja de eletrônicos que ia muito bem. Robério era um homem de negócios respeitado na cidade. Tinha uma secretária jovem, a Rosângela, uma moça de uns 25 anos, bem arrumadinha, que trabalhava com ele há uns 3 anos. Eu nunca desconfiei de nada. Gente, a mulher era educada comigo, sempre cumprimentava quando nos encontrávamos na rua. E eu, boba que era, até achava ela uma moça de família. Naqueles tempos, os maridos saíam para trabalhar e as esposas cuidavam da casa e dos filhos. Era assim que funcionava e eu não questionava. Confiava no meu marido cegamente. Que erro terrível foi esse, minha gente? Foi numa tarde de quinta-feira, dia 13 de março de 1985, data que ficou gravada na minha memória para sempre, que minha vida mudou completamente. Robério havia chegado em casa para almoçar, como sempre fazia. Depois do almoço, ele foi tomar banho para voltar à loja. Eu estava arrumando as roupas dele quando resolvi verificar os bolsos antes de colocar o terno no armário. Era costume meu sempre fazer isso para não deixar nada nos bolsos que pudesse estragar na lavagem. Foi quando senti um papel no bolso interno do paletó. Tirei e vi que era uma carta, mas não era qualquer carta, meus queridos. Era uma carta perfumada escrita numa letra delicada, feminina. Meu coração disparou na hora. Algo me dizia que não era boa coisa, mas eu precisava saber o que estava escrito ali. Abri a carta com as mãos tremendo e o que li me fez o chão sumir debaixo dos meus pés. Era da Rosângela, a secretária do meu marido. E não era uma carta de trabalho, não. Era uma carta de amor. Ela escrevia coisas como: meu amor, mal posso esperar nossa viagem, será nossa lua de mel. 3 meses só nossos em Salvador. Gente, eu li aquela carta umas 10 vezes tentando entender se estava sonhando ou se aquilo era real mesmo. A carta falava sobre uma viagem que eles fariam juntos, uma viagem de 3 meses para Salvador. E o pior, Robério havia me dito que ia viajar sozinho para expandir os negócios e fazer novos contatos comerciais. Que mentiroso, desgraçado. Naquele momento, sentada na cama do nosso quarto, com aquela carta nas mãos, eu senti uma mistura de dor, raiva e humilhação que nunca havia experimentado na vida. Chorei muito, mas muito mesmo. As crianças estavam na escola e não podiam me ver naquele estado. Precisei me controlar para não fazer escândalo. Mas depois que a primeira onda de choque passou, uma coisa estranha aconteceu comigo. Em vez de continuar chorando e me lamentando, uma frieza tomou conta de mim. Uma frieza calculista. Eu comecei a pensar com uma clareza que nem eu sabia que tinha. Se meu marido achava que ia me enganar dessa forma tão vil, ele ia descobrir com quem estava mexendo. Guardei a carta exatamente como estava e coloquei de volta no bolso do paletó dele. Ele não podia desconfiar de nada. Quando Robério voltou do banho, eu estava na cozinha preparando o café dele, como se nada tivesse acontecido. Ele pegou o paletó, deu um beijinho na minha testa e disse: até logo, meu bem, como fazia todos os dias. Como consegui fingir normalidade naquele momento, eu não sei até hoje, mas consegui. Sorri para ele, desejei um bom trabalho e fiquei vendo ele ir embora pela janela. Só quando o Chevette dele sumiu de vista é que permiti que as lágrimas voltassem a escorrer. Naquela mesma noite, Robério chegou em casa e anunciou oficialmente a tal viagem. Disse que tinha surgido uma oportunidade de negócios em Salvador, que ia ficar 3 meses por lá, que era importante para o futuro da família.
Mentiu nos meus olhos. Gente. Mentiu para mim e para os filhos dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu fingi que estava preocupada com a viagem. Perguntei se ele ia ficar tanto tempo sozinho, se não ia sentir saudade. E esse canalha ainda teve a cara de pau de me consolar, dizendo que ia telefonar sempre, que ia mandar cartas, que quando voltasse ia trazer presentes para todos nós. Que ator ele era, minha gente! Se houvesse Oscar para marido mentiroso, ele ganhava na categoria principal. Durante os dias que se seguiram, Robério ficou organizando tudo para a viagem. Dizia que ia viajar no começo de abril e voltaria só em julho, 3 meses inteirinhos para curtir a lua de mel com a amante, enquanto eu ficaria em casa cuidando dos 3 filhos sozinha. Mas eu tinha outros planos, planos que ele nem sonhava que eu seria capaz de fazer. Comecei a observar tudo com outros olhos. Reparei como ele ficava animado quando falava da viagem, como sorria quando o telefone tocava e era alguém do trabalho que agora eu sabia que era Rosângela. Notei como ele começou a se cuidar mais, comprando roupas novas, um perfume diferente, tudo para impressionar a amante. Enquanto isso, eu comecei a planejar minha vingança, porque ia ser uma vingança, podem ter certeza disso. Ele ia pagar e muito caro por ter me humilhado dessa forma. Primeiro, eu precisava entender exatamente qual era a situação financeira da nossa família. Fui mexer nos papéis dele, coisa que eu nunca havia feito antes. Descobri que tínhamos uma boa quantia no banco, que a casa estava quitada, que a loja estava dando lucro. Tínhamos patrimônio e eu tinha acesso a tudo, porque na época as esposas tinham procuração dos maridos para cuidar dos negócios quando eles viajavam. Foi aí que a ideia genial surgiu na minha cabeça. Se ele ia me abandonar por 3 meses para viver um romance com outra, então quando voltasse ia encontrar uma surpresinha que jamais esqueceria. Eu ia vender tudo, tudo mesmo, a casa, o carro, os móveis, e esvaziar as contas do banco, acabar com a vida dele enquanto ele estivesse se divertindo com a vagabunda. E o mais genial de tudo, eu ia fazer isso tudo legalmente, usando a procuração que ele mesmo tinha me dado. Ele não poderia fazer nada, porque tecnicamente eu tinha direito de movimentar os bens da família. Nos últimos dias antes da viagem, eu mal conseguia conter a ansiedade. Não era ansiedade de tristeza pela separação, como ele pensava. Era a ansiedade de começar a executar meu plano de vingança. Na véspera da viagem, Robério fez um discurso emocionado sobre como ia sentir saudade, como aquela viagem era importante para o nosso futuro, como eu era uma esposa compreensiva. Eu ouvi tudo calada, concordando com a cabeça, mas por dentro estava pensando: aproveita bem esses 3 meses, meu querido, porque quando você voltar, sua vida vai estar completamente destruída. No dia da partida, 1º de abril de 1985, eu ainda representei o papel da esposa dedicada. Preparei a mala dele com todo carinho. Fiz o café da manhã especial, até choraminguei um pouquinho na hora da despedida para dar mais realismo à cena. Ele me abraçou, beijou as crianças, prometeu escrever sempre e partiu no seu Chevette vermelho rumo ao aeroporto. Eu fiquei na porta acenando até o carro sumir de vista com os 3 filhos ao meu lado. Assim que ele desapareceu, eu respirei fundo e pensei: agora começa a verdadeira diversão. Os próximos 3 meses iam ser os mais intensos da minha vida. E quando Robério voltasse da lua de mel com a Rosângela, ele ia descobrir que mexeu com a mulher errada. Meus queridos, agora vou contar para vocês como executei a vingança mais calculada e silenciosa que uma mulher já fez. Durante 3 longos meses, enquanto meu marido se esbaldava em Salvador com aquela vagabunda, eu estava aqui transformando a vida dele num verdadeiro inferno. E ele nem sonhava o que estava acontecendo. No primeiro dia, após a partida dele, acordei com uma determinação que eu mesma não sabia que tinha. Levantei cedo, arrumei as crianças, dei café da manhã para elas e quando os pequenos saíram para a escola, sentei na mesa da cozinha para fazer uma lista. Não era uma lista qualquer, era a lista da minha vingança. Escrevi tudo o que precisava fazer: vender a casa, vender o carro, vender os móveis, fechar as contas do banco, cancelar os fornecedores da loja, vender todo o estoque. Mas tinha que fazer tudo isso devagarzinho, com cuidado, para quando ele voltasse não sobrar nem um tostão furado para aquele desgraçado. A primeira semana foi a mais difícil, porque eu ainda estava me acostumando com a ideia de que realmente ia fazer aquilo. Toda vez que o telefone tocava, eu atendia com a voz mais doce do mundo. Era o Robério ligando para saber como estavam as crianças, se estava tudo bem em casa. Que cínico!
Ligava da cama do hotel onde estava com o amante para perguntar da família que havia abandonado. Eu respondia que estava tudo ótimo, que as crianças estavam com saudade do papai, que a casa estava em ordem. Mentira atrás de mentira, igualzinho ele estava fazendo comigo. A diferença é que as minhas mentiras tinham um propósito: proteger meu plano até o momento certo. Na segunda semana de abril, comecei a colocar a mão na massa de verdade. Primeiro fui ao banco. Cheguei lá toda arrumadinha, com minha melhor roupa, levando a procuração que ele tinha me dado. O gerente, seu Expedito, me conhecia bem, então não fez nenhuma pergunta estranha quando disse que precisava movimentar as contas. Comecei devagarzinho. Primeiro saquei uma quantia menor, dizendo que era para algumas reformas na casa. Depois, alguns dias mais tarde, voltei e saquei mais um pouco, explicando que tinha surgido uma oportunidade de investimento. O seu Expedito até me parabenizou pela iniciativa de cuidar dos negócios da família enquanto o marido viajava. Se ele soubesse que eu estava planejando quebrar completamente aquele meu marido, acho que desmaiava ali mesmo no banco. Ao mesmo tempo, comecei a sondar o mercado imobiliário. Procurei o seu Valdecir, que era corretor de imóveis na cidade, e disse que estava pensando em vender a casa. Inventei uma história de que Robério estava querendo mudar para uma casa maior quando voltasse da viagem e que eu queria adiantar a venda da atual. Nossa casa era uma das melhores da rua, bem conservada, com quintal grande, 3 quartos. O seu Valdecir ficou interessadíssimo e disse que não teria dificuldade nenhuma para vender. Combinamos que ele traria alguns interessados para visitar nas semanas seguintes. Enquanto isso, na loja eu comecei a minha parte favorita do plano. Como eu tinha acesso a tudo, fui lá várias vezes na primeira semana, sempre com desculpa de buscar algum papel ou de verificar se estava tudo em ordem. A Rosângela, claro, não estava mais lá porque tinha viajado com meu marido. Que conveniente, não é mesmo? Comecei a cancelar os pedidos dos fornecedores. Liguei para cada um deles, explicando que por causa da viagem do Robério íamos dar uma pausa nas compras de mercadoria. Alguns estranharam porque a loja sempre foi boa cliente, mas eu dei desculpas convincentes sobre reorganização do estoque e mudanças no negócio. O próximo passo foi vender o estoque que já estava na loja. Aqui eu tive que ser mais criativa. Comecei a fazer promoções incríveis, vendendo os aparelhos eletrônicos por preços muito baixos. Disse para os clientes que era uma liquidação especial por causa da viagem do meu marido. Em 2 semanas, consegui vender quase metade do estoque. O dinheiro das vendas eu guardava religiosamente numa conta que abri só no meu nome, num banco de outra cidade. Toda semana eu dava uma voltinha até lá para depositar o que tinha conseguido vender. O mais engraçado é que as pessoas da cidade começaram a me elogiar pela iniciativa. Diziam que eu estava sendo uma esposa muito dedicada, cuidando de tudo sozinha, enquanto o marido trabalhava pelo futuro da família. Se elas soubessem que eu estava preparando a ruína dele, iam ficar escandalizadas. No começo de maio, apareceu o primeiro interessado sério na casa. Era um casal jovem, os Ferreira, que tinham acabado de se casar e estavam procurando uma casa para começar a vida. Eles se apaixonaram pela casa na primeira visita. Ofereceram um preço justo à vista e queriam fechar negócio rapidamente. Eu disse que precisava conversar com meu marido, que estava viajando, mas que em princípio estava interessada na venda. Marquei uma segunda visita para a semana seguinte e comecei a preparar toda a documentação. Naquela noite, Robério ligou como sempre fazia. Estava eufórico, contando que os negócios em Salvador estavam indo muito bem, que tinha feito contatos importantes, que a viagem estava sendo um sucesso. Mentiroso. Descarado. Eu sabia que ele estava se divertindo com aquela piranha, gastando nosso dinheiro em hotéis chiques e restaurantes caros. Mas eu fiz minha parte na representação. Disse que estava orgulhosa dele, que as crianças estavam bem, que estava cuidando de tudo com muito capricho. Até inventei que tinha feito algumas melhorias na loja, organizando melhor as mercadorias. Ele ficou todo contente, dizendo que eu era a melhor esposa do mundo. Que ironia, não é? Ele achando que eu estava sendo a esposa perfeita enquanto eu estava destruindo toda a vida dele, tijolinho por tijolinho. Na segunda visita dos Ferreira, fechamos negócio. Eles pagaram à vista, como prometido, e eu consegui um preço excelente pela casa. O dinheiro foi direto para minha conta secreta. Combinamos que eles só tomariam posse da casa no final de junho, uns dias antes do Robério voltar.
Perfeito para meus planos. Com o dinheiro da casa garantido, parti para a venda dos móveis. Aqui eu tive que ser ainda mais esperta, porque não podia vender tudo de uma vez só, senão os vizinhos iam estranhar. Comecei a vender as peças mais valiosas primeiro: o aparador da sala de jantar, a estante de som, o videocassete novo. Inventei várias desculpas. Para uma vizinha, disse que estava vendendo a estante de som porque queria comprar uma mais moderna quando o marido voltasse. Para outra, expliquei que o videocassete estava dando defeito e preferia vender logo para comprar um novo. Sempre tinha uma explicação convincente para cada venda. O pessoal da cidade começou a comentar que eu estava cheia de planos e mudanças para quando Robério voltasse. Diziam que eu era uma mulher de visão, sempre pensando em melhorar a casa e a vida da família. Que cegas eram essas pessoas! Eu estava preparando para sumir da vida daquele traidor. Em meados de maio, chegou a vez do carro, o Chevette vermelho, que era o orgulho do Robério. Esse foi mais difícil de vender sem levantar suspeitas, porque todo mundo na cidade conhecia nosso carro. Tive que arranjar um comprador de fora da cidade. Consegui através de um conhecido que trabalhava numa concessionária da cidade vizinha. Expliquei que meu marido tinha decidido trocar de carro quando voltasse da viagem e queria vender o atual para facilitar o negócio. O comprador veio numa quinta-feira à tarde, examinou o carro, achou que estava em ótimo estado e fechou o negócio na hora. Mais uma quantia considerável para minha conta secreta. Eu estava ficando rica às custas da desgraça que estava preparando para aquele infiel. Para disfarçar a ausência do carro, inventei que tinha dado problema no motor e estava na oficina para um conserto grande. Os vizinhos ofereceram carona quando precisasse sair com as crianças e eu aceitava com o maior prazer, sempre lamentando o azar de ter problemas com o carro justamente quando o marido estava viajando. No final de maio, a loja já estava praticamente vazia. Tinha vendido quase todo o estoque, cancelado todos os fornecedores e estava cobrando todas as contas pendentes dos clientes. O dinheiro continuava indo para minha conta particular. Nessa época, Robério ligou todo preocupado porque alguns fornecedores tinham tentado contato com ele em Salvador. Eu expliquei que tinha cancelado alguns pedidos para reorganizar o estoque, que achava melhor ele começar do zero quando voltasse, com mercadorias novas e mais modernas. Ele gostou da ideia. Disse que eu estava pensando como uma verdadeira empresária, que estava orgulhoso da minha iniciativa. Até sugeriu que quando voltasse a gente podia ampliar a loja, investir mais no negócio. Coitado, ele não sabia que quando voltasse não ia sobrar nem a loja para ampliar. Em junho, intensifiquei a operação. Vendi os últimos móveis, as últimas peças de valor da casa. Limpei completamente as contas bancárias, deixando apenas uns trocados para não dar na vista. Cancelei até os contratos de luz e água da casa para o final do mês. Paralelamente, estava organizando minha mudança para Ribeirão Preto, onde minha irmã Clemilda morava. Ela sabia de tudo o que eu estava fazendo e tinha me oferecido apoio total. Já tinha até encontrado uma casinha para alugar lá, pequena, mas suficiente para mim e os 3 filhos. No final de junho, faltando apenas uma semana para o retorno do Robério, eu estava praticamente pronta. A casa estava vendida, o carro vendido, os móveis vendidos, as contas zeradas, a loja vazia. Tinha uma bela quantia guardada na minha conta secreta, suficiente para recomeçar a vida numa cidade nova. Mas eu ainda tinha um último ato da minha vingança para executar, o mais delicioso de todos. Uma festa que ele jamais esqueceria na vida. Por que vocês acham que eu ia embora escondida que nem fugitiva? De jeito nenhum. Eu ia fazer questão de estar aqui quando ele voltasse. Ia olhar na cara daquele desgraçado quando ele descobrisse que a vida dele tinha acabado. E a festa que eu estava planejando ia ser o grande finale perfeito da minha vingança. Meus queridos, agora chegou a parte mais deliciosa de toda essa história. A festa que organizei para receber meu marido foi a coisa mais genial que já fiz na minha vida. Vocês vão ficar de boca aberta quando souberem como executei o golpe final na vida daquele traidor. Faltavam apenas 5 dias para o retorno do Robério, quando comecei a preparar minha obra-prima. Durante 3 meses, eu tinha destruído silenciosamente toda a estrutura da vida dele, mas agora queria que toda a cidade testemunhasse o momento em que ele descobriria sua ruína completa. A ideia da festa surgiu numa manhã de domingo, quando eu estava na igreja com as crianças. Durante a missa, fiquei observando todas aquelas pessoas da nossa comunidade, pessoas que conheciam nossa família,
que respeitavam meu marido, que achavam que éramos o exemplo de família feliz e próspera. Foi aí que pensei, que coisa maravilhosa seria se todas essas pessoas soubessem a verdade sobre quem realmente era o Robério. Saí da igreja com a mente fervilhando de ideias. Passei o domingo inteiro planejando cada detalhe da festa. Seria uma festa de boas-vindas, uma recepção carinhosa para o marido que voltava de uma longa viagem de negócios. Pelo menos era isso que todos pensariam. Na segunda-feira de manhã, comecei a espalhar o convite pela cidade. Fui de casa em casa, de loja em loja, convidando todo mundo. Dizia que queria fazer uma surpresa especial para o Robério, que ele merecia uma recepção à altura depois de 3 meses trabalhando duro pelo futuro da nossa família. As pessoas ficaram encantadas com minha dedicação de esposa. Dona Conceição, nossa vizinha, até comentou que eu era um exemplo de mulher, sempre pensando no bem-estar do marido. Seu Raimundo da padaria disse que era raro ver uma esposa tão carinhosa nos dias de hoje. Se eles soubessem que eu estava convidando toda a cidade para assistir à destruição pública do meu marido, iam ter um troço. Fiz questão de convidar todo mundo do trabalho dele também. Afinal, eles conheciam a Rosângela. Sabiam que ela tinha viajado na mesma época que meu marido. Seria interessante ver as reações deles quando descobrissem que os dois tinham viajado juntos. Durante a semana, finalizei os últimos preparativos da minha vingança. Guardei bem guardadinhas as cartas de amor que tinha encontrado no bolso do Robério. Essas cartas iam ser minha prova principal na hora do vexame público. Também organizei todos os comprovantes das vendas que tinha feito. Não que eu fosse mostrar para todo mundo, mas queria ter tudo documentado para quando ele tentasse questionar o que eu tinha feito. Legalmente, eu estava amparada pela procuração que ele mesmo tinha me dado. Na quinta-feira, véspera da volta dele, fui até a casa que tinha alugado em Ribeirão Preto para uma última verificação. Estava tudo pronto para nossa mudança. A casinha era simples, mas aconchegante, perfeita para começar uma vida nova com meus filhos, longe daquele mentiroso. Naquela noite, Robério ligou eufórico de Salvador. Disse que estava ansioso para voltar, que tinha muitas novidades para contar, que a viagem tinha sido um sucesso completo. Perguntou se eu tinha alguma surpresa preparada para ele, porque estava sentindo que algo especial o esperava em casa. Como ele estava certo. Eu realmente tinha preparado uma surpresa inesquecível para ele. Respondi com a voz mais doce do mundo que sim, que tinha uma surpresinha especial esperando, que ele ia ficar muito emocionado com o que encontraria ao chegar. Não era mentira. Ele realmente ia ficar emocionado, só que não do jeito que esperava. Na sexta-feira de manhã, dia do retorno dele, acordei com uma energia que eu nem sabia que tinha. Era o dia da minha vingança perfeita. Arrumei as crianças com as melhores roupas, me vesti com meu vestido mais bonito e comecei a preparar a casa para a festa. Encomendei uns salgadinhos na padaria do seu Raimundo, comprei refrigerantes, decorei a sala com algumas flores. Nada muito elaborado, apenas o suficiente para dar um ar festivo ao ambiente. O importante não era a decoração, era o que ia acontecer durante a festa. As primeiras pessoas começaram a chegar por volta das 5 da tarde. Eu tinha dito que o Robério chegaria às 6, então queria todo mundo reunido quando ele aparecesse. A casa foi enchendo de gente, vizinhos, amigos, conhecidos, pessoal do trabalho dele, inclusive alguns que trabalhavam junto com a Rosângela. Todo mundo estava animado, comentando como eu era uma esposa dedicada, como o Robério era sortudo de ter uma mulher que organizava uma festa tão carinhosa para recebê-lo. Eu sorria e agradecia os elogios, mas por dentro estava contando os minutos para o momento da verdade. Pontualmente às 6 horas, ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Meu coração disparou, mas não de nervosismo, era de pura expectativa pelo que estava por vir. Olhei pela janela e vi meu marido descendo de um táxi, carregando suas malas, com aquele sorriso satisfeito de quem voltava de uma viagem maravilhosa. Alguns minutos depois, ouvi outro carro. Era Rosângela, chegando como se fosse apenas uma colega de trabalho vindo cumprimentar o patrão que voltava de viagem. Que cara de pau tinha aquela vagabunda. Entrou em casa cumprimentando todo mundo educadamente, fingindo que mal conhecia meu marido. Quando Robério entrou em casa e viu toda aquela gente reunida, ficou emocionado de verdade. Veio me abraçar, dizendo que eu era a melhor esposa do mundo, que não esperava uma recepção tão carinhosa.
Me beijou na testa e sussurrou no meu ouvido que tinha sentido muita saudade. Que ator ele era! Acabará de chegar de 3 meses de lua de mel com o amante e ainda tinha coragem de representar o papel de marido saudoso. Durante a primeira meia hora da festa, deixei todo mundo conversar, se cumprimentar, colocar o papo em dia. O Robério estava radiante, contando para uns e outros sobre a viagem, sobre os negócios que tinha feito, sobre como Salvador era uma cidade maravilhosa. A Rosângela ficava num cantinho, conversando baixinho com algumas pessoas, sempre evitando ficar muito perto do meu marido para não dar na vista. Mas eu notava os olhares que eles trocavam, aquela cumplicidade de quem tinha dividido momentos íntimos. Quando percebi que toda a atenção estava voltada para o Robério e suas histórias da viagem, decidi que era hora de tomar o centro das atenções. Fui até onde estava o rádio, desliguei a música e bati palmas para chamar a atenção de todo mundo. A casa ficou em silêncio total. Todas as caras se voltaram para mim, esperando que eu fizesse algum brinde ou discurso de boas-vindas ao marido querido. Comecei falando com a voz firme e clara. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. É muito emocionante ver tantos amigos reunidos para esta ocasião especial. Robério sorriu orgulhoso, achando que eu ia fazer um discurso elogiando ele e a dedicação dele ao trabalho durante aqueles 3 meses. Continuei. Na verdade, esta festa não é bem uma festa de boas-vindas, é uma festa de despedida. Minha festa de despedida. Começou um murmurinho baixo na sala. As pessoas ficaram confusas, não entendendo o que eu estava querendo dizer. O sorriso do Robério começou a murchar. Foi aí que soltei a bomba. Durante esses 3 meses, enquanto meu marido estava em Salvador, ele não estava sozinho como todos pensam. Ele estava acompanhado da secretária dele, a Rosângela, que está aqui conosco hoje. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Todo mundo olhou para Rosângela, que ficou branca como papel. Robério abriu a boca para falar, mas eu não deixei. Tirei do bolso as cartas de amor que tinha guardado e comecei a ler trechos para todo mundo ouvir. Meu amor, mal posso esperar nossa viagem. Serão 3 meses só nossos, nossa lua de mel em Salvador. A reação foi imediata. Alguns convidados ficaram boquiabertos, outros começaram a cochichar entre si. A Rosângela tentou se dirigir para a porta, mas eu continuei lendo. Você é o homem da minha vida, Robério. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos, longe de tudo e de todos. Foi nesse momento que o Robério explodiu. Vermelho de raiva, ele me interrompeu, gritando: chega! E daí? Se você descobriu, você acha que eu ligo? Nunca foi mulher de verdade mesmo. Vou me mudar com minha Rosângela e dar a melhor vida de todas para ela. Você que se vire com essas crianças. A sala ficou em choque total com a grosseria dele. Algumas senhoras até levaram as mãos ao peito, escandalizadas com aquelas palavras, mas eu estava esperando exatamente por essa reação. Com o sorriso mais calmo do mundo, respondi: que bom que você falou isso, Robério, porque agora posso contar o resto da história para todo mundo. E aí veio o golpe de misericórdia. Durante esses 3 meses em que vocês dois estavam se divertindo em Salvador, eu vendi nossa casa, vendi seu carro, vendi todos os nossos móveis, esvaziei todas as nossas contas bancárias, cancelei todos os fornecedores da sua loja e vendi todo o estoque que tinha lá. A cara dele foi mudando de cor conforme eu falava. Do vermelho da raiva foi passando para o branco do desespero. Continuei. Então, meu querido, boa sorte dando a melhor vida para sua Rosângela. Boa sorte encontrando onde morar, porque a casa não é mais nossa. Boa sorte comprando um carro, porque o seu foi vendido. E boa sorte recomeçando a loja, porque não sobrou nem um parafuso lá dentro. O que aconteceu em seguida foi ainda melhor do que eu tinha imaginado. A Rosângela, que até então estava paralisada de susto, explodiu. Robério, isso é verdade? Você está sem nada? Você me enganou. E antes que ele pudesse responder, ela atravessou a sala e deu um tapa na cara dele que ecoou pela casa inteira. Você é um fracassado. Eu pensei que íamos ter uma vida boa juntos. Nunca mais quero ver sua cara. E saiu correndo da festa, deixando meu marido sozinho, humilhado, arruinado, na frente de toda a cidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém sabia o que fazer ou falar. Robério ficou ali parado, com a marca do tapa na cara, percebendo que tinha perdido tudo.
a família, a amante, os bens, a reputação. Foi quando peguei meus 3 filhos pela mão e me dirigi para a porta. Antes de sair, me virei para os convidados e disse: muito obrigada pela presença de todos. Agora vou começar minha vida nova com meus filhos. E saí da minha própria festa, deixando todos boquiabertos, impressionados com minha coragem. Aquela foi a última vez que pisei naquela casa e a última vez que olhei na cara daquele homem que eu chamei de marido. Saí daquela festa com meus 3 filhos e fomos direto para a casa da minha comadre Dalva, onde íamos passar nossa última noite na cidade. Ela tinha ficado cuidando das nossas bagagens durante a festa, porque eu já tinha tudo organizado para nossa partida no dia seguinte. Naquela noite não consegui dormir nenhum minuto. Não era arrependimento, não. Era uma mistura de alívio, satisfação e ansiedade pelo que estava por vir. Durante 3 meses, eu tinha planejado cada detalhe da minha vingança. E agora que tudo tinha dado certo, precisava encarar a realidade da minha nova vida. As crianças dormiram tranquilas, coitadinhas. O Wellington, que já tinha 17 anos, perguntou onde estava o papai e por que não íamos dormir em casa. Expliquei que estávamos fazendo uma viagem especial, que íamos conhecer uma cidade nova onde a titia Clemilda morava. Ele ficou animado com a ideia da aventura. No sábado de manhã cedo, pegamos o primeiro ônibus para Ribeirão Preto. Durante toda a viagem, fiquei imaginando o que devia estar acontecendo na cidade que deixamos para trás. Como o Robério tinha passado a noite, onde tinha dormido, o que estava fazendo para descobrir o paradeiro da família. Chegamos em Ribeirão Preto no final da tarde. Minha irmã Clemilda estava nos esperando na rodoviária com o marido dela, o Eurípides. Quando me viram descer do ônibus com os 3 filhos e apenas algumas malas, eles ficaram emocionados. A Clemilda me abraçou e sussurrou no meu ouvido: você foi muito corajosa, irmã. Agora vai dar tudo certo. A casinha que eu tinha alugado era simples, mas aconchegante. 2 quartos pequenos, uma sala, cozinha e banheiro. Bem diferente da casa grande que tínhamos antes, mas para mim representava liberdade. Era o começo da minha vida nova, longe daquele mentiroso. Nos primeiros dias em Ribeirão Preto, me dediquei a organizar nossa nova rotina. Matriculei o Wellington numa escola perto de casa. Arranjei uma vizinha para cuidar da Fabiola e do Cristiano durante o dia e comecei a procurar trabalho. Não foi fácil, meus queridos. Mesmo com o dinheiro que tinha conseguido com as vendas, eu sabia que precisava trabalhar para sustentar meus filhos. Não podia ficar dependendo só das economias, porque elas iam acabar uma hora. Consegui emprego numa fábrica de confecções como operadora de máquina. O salário era pouco, mas pelo menos era um início. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 6 da tarde, cansada, mas com a consciência tranquila de estar lutando honestamente pela minha família. Enquanto isso, através das cartas que recebia da minha comadre Dalva, fiquei sabendo do que estava acontecendo na nossa cidade antiga. E, minha gente, que desgraça tinha virado a vida do Robério. Na primeira carta, a Dalva contou que ele tinha passado aquela primeira noite dormindo no sofá da casa do irmão dele, o Joseval. No sábado de manhã, tinha ido até nossa antiga casa e encontrado a placa de vendido na frente. Ficou batendo na porta dos novos donos, os Ferreira, fazendo escândalo, gritando que aquela era a casa dele. O pobre do seu Ferreira teve que chamar a polícia para tirar o Robério de lá. Ele não acreditava que eu tinha conseguido vender a casa legalmente. Achava que era algum tipo de golpe, que os documentos eram falsos. Foi só quando foi no cartório e viu todos os papéis em ordem que ele entendeu que eu realmente tinha vendido tudo. A procuração que ele mesmo tinha me dado permitia que eu fizesse todas aquelas transações. A segunda carta da Dalva veio 2 semanas depois e trouxe mais detalhes da desgraça dele. Contou que ele tinha ido no banco e descoberto que todas as contas estavam zeradas. O gerente, seu Expedito, explicou que eu tinha sacado tudo aos poucos durante os 3 meses, sempre com a documentação em ordem. Robério tentou questionar as movimentações, mas não tinha como. Eu era correntista autorizada, tinha procuração e todos os saques tinham sido feitos dentro da legalidade. O banco não podia fazer nada para ajudá-lo. O pior de tudo foi quando ele foi até a loja. Encontrou o estabelecimento completamente vazio, só com as prateleiras vazias e algumas cadeiras velhas. Os fornecedores tinham cancelado todos os contratos, como eu tinha solicitado.
Não sobrou nem uma pilha para ele recomeçar. Alguns credores já estavam cobrando as contas atrasadas da loja. Parece que eu não fui a única a ter a ideia de deixar algumas pendências em nome dele antes de sumir. Que coincidência interessante, não é mesmo? A terceira carta trouxe notícias sobre a Rosângela. A Dalva descobriu através de uma prima dela que a vagabunda tinha sumido da cidade no mesmo fim de semana da festa. Ninguém sabia para onde tinha ido, mas o boato era que ela tinha pego um ônibus para São Paulo logo depois do vexame. Meses depois, através da rede de fofocas que sempre funciona muito bem nas cidades pequenas, soubemos que ela tinha aparecido em Campinas. Estava trabalhando como recepcionista numa clínica e morava numa pensão modesta. A história que chegou até nós foi que ela tinha conhecido um médico divorciado, o tal do Dr. Eduardo Machado, numa consulta na clínica onde trabalhava. Ele tinha se compadecido dela quando soube que estava sozinha na cidade grande, oferecido ajuda e acabaram se aproximando. O interessante é que a Rosângela nunca contou para ninguém sobre o passado dela com o Robério. Inventou uma história de que era de uma família humilde do interior e tinha vindo para a cidade grande procurar trabalho. O Dr. Eduardo, que era um homem bem-sucedido e solitário desde o divórcio, se apaixonou pela história dela. Eles se casaram em dezembro de 1985, só 6 meses depois da nossa festa memorável. Ela virou doutora. Rosângela Machado, esposa respeitada de um médico próspero, mãe de família, frequentadora da sociedade local. Tenho que admitir que a danada se deu bem. Conseguiu o que queria, uma vida estável e confortável com um homem que a respeitava. A diferença é que dessa vez ela não precisou destruir uma família para conseguir isso. Enquanto isso, a situação do Robério só piorava. Pelas cartas da Dalva, fiquei sabendo que ele tinha tentado reconstruir a loja, mas sem dinheiro para comprar mercadoria e sem credibilidade com os fornecedores, não conseguiu fazer o negócio funcionar. A reputação dele na cidade estava completamente destruída. Todo mundo sabia da história da traição e da vingança que eu tinha feito. Ele virou motivo de piada nas rodas de conversa. Os homens riam da situação dele e as mulheres me elogiavam pela coragem. Além disso, ele começou a beber. Primeiro era só uma cervejinha de vez em quando para afogar as mágoas. Depois virou um hábito diário. Em poucos meses estava bebendo desde a manhã até de noite. O irmão dele, o Joseval, aguentou ele morando na casa por alguns meses, mas depois não suportou mais. Robério estava virando um bêbado inconveniente, sempre reclamando da vida, sempre culpando os outros pelos próprios erros. Nunca assumiu a responsabilidade pelo que tinha feito com a família. Na cabeça dele, eu é que era a vilã da história. Ele se fazia de vítima, dizendo que eu tinha exagerado na vingança, que uma traição não justificava a destruição completa da vida dele. Que cara de pau, não é mesmo? O homem trai a esposa, abandona 3 filhos para viver um romance com a secretária e ainda acha que foi vítima de injustiça. Em 1987, 2 anos depois da nossa separação, ele apareceu em Ribeirão Preto. Tinha descoberto onde eu morava através de não sei quem e veio atrás da família. Quando cheguei do trabalho e encontrei ele sentado na minha sala conversando com as crianças, senti uma mistura de raiva e nojo que quase me fez passar mal. Ele estava diferente, mais magro, com a roupa amarrotada, cheirando a álcool mesmo sendo meio da tarde, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Estava claramente no fundo do poço. As crianças não sabiam como reagir. O Wellington, que agora tinha 19 anos, lembrava do pai, mas a Fabiola e o Cristiano praticamente não o reconheciam. Tinham sido muito novos quando saímos da cidade. Ele começou a chorar, pedindo perdão, dizendo que tinha sido um erro terrível, que queria reconquistar a família. Prometia que ia parar de beber, que ia arranjar trabalho, que ia ser um pai melhor. Olhei bem nos olhos dele e disse com toda a frieza do mundo: Robério, você pode ver as crianças sempre que quiser. Elas são suas filhas também e não vou impedir o contato, mas nunca mais seremos uma família. Você fez sua escolha em 1985 e eu fiz a minha. Expliquei que ele podia visitar as crianças, mas que eu jamais voltaria a viver com ele, que tinha reconstruído minha vida, tinha um trabalho honesto e não ia jogar tudo fora por causa de um homem que tinha me traído e humilhado. A reação das crianças foi o que mais me doeu. Quando ele tentava se aproximar, elas se escondiam atrás de mim. Choravam quando ele tentava conversar com elas. O Cristiano, que tinha apenas 15 anos,
nem sabia direito quem era aquele homem estranho que dizia ser o papai dele. Robério ficou na cidade por uma semana, tentando se aproximar dos filhos, mas as crianças tinham medo dele, não se sentiam à vontade na presença daquele estranho que cheirava bebida e falava com voz trêmula. No final da semana, ele desistiu e voltou para nossa cidade antiga. Antes de ir embora, me procurou uma última vez e disse que ia processar para ter direito de visitas regulares às crianças. Respondi que ele tinha todo o direito de tentar, mas que qualquer juiz ia querer saber por que um pai tinha abandonado 3 filhos para viver com uma amante porque agora, 2 anos depois, aparecia bêbado querendo recuperar a família. Ele nunca moveu processo nenhum. Sabia que não tinha condições morais nem financeiras de lutar pela guarda ou pelas visitas. Essa foi a última vez que conversamos cara a cara. Depois disso, nossa comunicação se limitava aos recados que ele mandava através de terceiros, sempre pedindo notícias das crianças, sempre prometendo que ia se recuperar e voltar para buscar a família. Promessas que nunca se cumpriram, meus queridos. A vida do Robério só foi ladeira abaixo a partir dali. Meus queridos, agora vou contar para vocês como terminou a vida de cada pessoa dessa história. Porque a vida, ela tem uma forma muito interessante de fazer justiça e cada um colheu exatamente o que plantou. Vou começar pela minha própria história, porque foi a que mais me custou reconstruir. Depois daquela visita do Robério em 1987, continuei minha vida em Ribeirão Preto, trabalhando duro na fábrica de confecções e criando meus 3 filhos sozinha. Não foi moleza, gente, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa cansada e ainda ter que cuidar das crianças, ajudar com lição de casa, fazer comida, lavar roupa. Muitas noites eu caía na cama exausta, mas sempre com a consciência tranquila de estar fazendo o melhor pelos meus filhos. O dinheiro que tinha conseguido com as vendas foi acabando aos poucos. Usei para complementar o salário baixo da fábrica, para comprar material escolar das crianças, para pagar remédio quando alguém ficava doente. Em 1990, 5 anos depois da nossa chegada, já tinha gastado quase tudo. Foi nessa época que conheci o Antônio Carlos. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa 2 anos antes e trabalhava como supervisor numa fábrica de móveis da cidade. Era um homem simples, trabalhador, de bom coração, que frequentava a mesma igreja que eu. O Antônio Carlos não era rico, longe disso. Ganhava um salário modesto, morava numa casa pequena que ainda estava pagando e tinha uma filha adolescente do primeiro casamento. Mas era um homem honesto que tratava bem as crianças e me respeitava. Começamos a nos encontrar na igreja. Depois ele passou a me visitar em casa aos domingos. As crianças gostaram dele desde o início. Era carinhoso, brincava com elas, nunca tentou se impor como pai. Respeitava o fato de que elas já tinham um pai, mesmo que fosse ausente. Em 1994, 9 anos depois da minha separação, eu e Antônio Carlos nos casamos numa cerimônia simples na igreja local. Eu estava com 52 anos, ele com 48. Não foi um casamento por amor arrebatador como o primeiro tinha sido, mas era um amor maduro, construído na confiança e no respeito mútuo. Juntamos nossas famílias numa casa maior que alugamos juntos. 4 filhos no total, meus 3 e a filha dele. Era uma bagunça gostosa, uma família grande e unida. Em 1996, nasceu nossa primeira filha juntos, a Tatiane. 2 anos depois, veio o Marcelo. A vida não ficou fácil da noite para o dia, mas ficou melhor. 2 salários em casa, mesmo que modestos, davam mais segurança. Conseguimos comprar nossa casa própria em 2000, um terreno onde construímos um sobrado simples, mas confortável. Meus filhos cresceram, considerando o Antônio Carlos como pai de verdade. Ele os criou com carinho, ajudou na educação, deu bronca quando precisava, comemorou as conquistas. Para eles, o Robério era apenas uma sombra do passado, alguém que tinham conhecido quando eram mais novos. Sobre o Robério, as notícias que chegavam até mim através das amigas da cidade antiga não eram nada boas. A cada carta que recebia, a situação dele estava pior. Em 1991, a comadre Dalva escreveu contando que ele tinha perdido definitivamente a loja. Não conseguiu pagar os impostos atrasados e o estabelecimento foi fechado pela Receita Federal. Ficou sem o último vestígio da vida próspera que tinha tido. Passou a viver de biscates. Carregava caminhão no mercado, ajudava em mudanças, fazia pequenos concertos para quem quisesse pagar. Mas o problema da bebida só piorava.
Muitas vezes chegava bêbado no trabalho e acabava sendo mandado embora. Em 1995, 10 anos depois da nossa separação, ele foi morar de favor na casa de uma tia idosa, a dona Creuza. A coitada da velha tinha pena dele e ofereceu um cantinho no quintal onde ele pudesse dormir. Em troca, ele ajudava com alguns serviços domésticos e cuidava do quintal. Foi através dessa tia que ele conseguiu meu endereço em Ribeirão Preto. Em 1998, quando eu estava grávida do Marcelo, recebi uma carta dele. Era uma carta patética, escrita com letra trêmula, cheia de erros de português, pedindo perdão e implorando uma chance de conhecer os netos. Mostrei a carta para o Antônio Carlos, que disse que a decisão era minha. Conversei com as crianças, que já eram adultos. O Wellington, com 30 anos, disse que não tinha interesse nenhum em conhecer o pai biológico. A Fabiola, com 28, foi mais dura ainda. Disse que o único pai que conhecia era o Antônio Carlos. O Cristiano, que tinha 26 anos, ficou curioso. Perguntou se podia ao menos trocar algumas cartas com o Robério. Eu permiti, mas deixei claro que qualquer contato seria sob minha supervisão. A correspondência durou uns 6 meses. Robério mandava cartas cheias de promessas de mudança, contando que estava tentando parar de beber, que tinha arranjado um emprego fixo numa oficina mecânica. Mas o Cristiano logo perdeu o interesse. As cartas eram sempre iguais. Muitas desculpas, muitas promessas, nenhuma ação concreta. Em 2002, a tia Creuza morreu e Robério ficou literalmente na rua. Passou a morar debaixo de pontes, em praças, pedindo comida e esmola. Virou mendigo mesmo, um morador de rua que todo mundo na cidade conhecia como o bêbado do Robério. As amigas que ainda mantinham contato comigo contavam que era triste de se ver, magro, sujo, falando sozinho, completamente entregue ao álcool. Muitas vezes a polícia o recolhia e levava para passar a noite na delegacia, mais por pena do que por ter feito alguma coisa errada. Em 2009, recebi uma carta da Dalva contando que ele tinha sido internado no hospital público com problemas no fígado. Os médicos disseram que era cirrose avançada, resultado de anos de alcoolismo. Não tinha mais jeito, era questão de tempo. Conversei com meus filhos sobre a possibilidade de visitá-lo no hospital. Só o Cristiano demonstrou interesse. Mesmo assim, quando chegamos ao hospital e vimos o estado em que ele estava, foi um choque. Robério estava irreconhecível, amarelo pela icterícia, magríssimo, com a barriga inchada pela cite. Não conseguia nem levantar da cama. Quando me viu, começou a chorar e pedir perdão pelos erros que tinha cometido. O Cristiano ficou abalado ao ver o pai biológico naquele estado. Conversaram por alguns minutos, mais por educação do que por verdadeira emoção. Era como se estivessem falando com um estranho. Robério morreu 3 semanas depois, em outubro de 2009. Tinha apenas 67 anos, mas aparentava muito mais. O enterro foi triste, apenas alguns parentes distantes, eu, o Cristiano e algumas pessoas da cidade que foram mais por curiosidade do que por pesar. Olhando aquele caixão sendo baixado na terra, pensei em como a vida tinha sido cruel com ele. Mas também pensei que ele tinha feito todas as escolhas erradas possíveis. Escolheu trair a família, escolheu o caminho da mentira, escolheu se entregar ao álcool em vez de lutar para reconstruir a vida. Sobre a Rosângela, as notícias que chegavam até mim eram bem diferentes. Através da rede de fofocas que ligava nossa cidade antiga, Campinas, sempre soube como estava a vida dela. Ela realmente tinha conseguido se reinventar completamente. Casada com o Dr. Eduardo Machado, virou uma senhora respeitada na sociedade local. Tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina, todos criados com boa educação e oportunidades. O Dr. Eduardo nunca soube da história dela com o Robério. Para ele, a Rosângela era uma moça de família humilde que tinha vindo para a cidade grande procurar uma vida melhor. Ela manteve essa versão da história até o fim da vida. Participava de grupos da igreja, organizava eventos beneficentes, era conhecida como uma mulher caridosa e dedicada à família. Irônico, não é? A mesma mulher que tinha destruído uma família se tornou exemplo de virtude familiar. O Dr. Eduardo morreu em 2018, aos 78 anos, deixando a Rosângela viúva e bem de vida. Ela herdou a clínica, os bens, uma boa quantia no banco. Os filhos já estavam adultos e bem encaminhados na vida. Em 2020,
Quando eu já estava com 78 anos e aposentada, soube que a Rosângela tinha tido um derrame. Ficou alguns meses debilitada, cuidada pelos filhos, até morrer no início de 2021, aos 76 anos. O enterro dela foi uma comoção em Campinas. Centenas de pessoas, flores, discursos emocionados sobre a mulher maravilhosa que ela tinha sido. Seus filhos choraram sinceramente, sem saber que a mãe deles tinha sido amante que destruiu uma família décadas antes. Tenho que admitir que senti uma pontada de amargura quando soube disso. Ela tinha conseguido uma vida plena, respeitada, rodeada de amor familiar. Enquanto isso, o Robério morreu sozinho e desprezado, e eu passei anos lutando para reconstruir minha vida. Mas também pensei que talvez a Rosângela tenha aprendido alguma coisa com aquela experiência. Talvez tenha sido realmente uma boa esposa para o Dr. Eduardo, uma boa mãe para os filhos. Às vezes as pessoas mudam, amadurecem, se tornam melhores. Quanto a mim, posso dizer que tive uma vida boa depois de toda essa turbulência. O Antônio Carlos foi um companheiro maravilhoso até morrer em 2015, aos 69 anos. Criamos juntos 5 filhos. Vimos todos se formarem, casarem, nos darem netos. Meus 3 filhos do primeiro casamento se tornaram pessoas de bem. O Wellington virou engenheiro, casou, teve 2 filhos. A Fabiola se formou enfermeira, também constituiu família. O Cristiano seguiu carreira na área de informática, se aposentou como analista de sistemas. Todos eles consideram o Antônio Carlos como o pai verdadeiro. Quando falam do Robério, é sempre como aquele homem ou o primeiro marido da mamãe. Nunca criaram vínculo emocional com ele. Hoje, aos 83 anos, sou viúva, mas tenho uma família grande e unida, 12 netos, 6 bisnetos e mais alguns chegando por aí. Moro numa casa confortável que consegui comprar com minha aposentadoria, rodeada de pessoas que me amam e me respeitam. Quando olho para trás, não me arrependo de nada do que fiz. Aquela vingança de 1985 salvou minha vida e a dos meus filhos. Se eu tivesse perdoado Robério, provavelmente ele teria continuado me traindo, me humilhando, gastando nosso dinheiro com outras mulheres. A vida ensinou para cada um de nós a lição que merecíamos. Ele pagou caro pela traição e pela covardia. Ela conseguiu uma segunda chance e soube aproveitá-la. E eu aprendi que uma mulher corajosa é capaz de reconstruir a vida quantas vezes for necessário. E essa, meus queridos, é toda a verdade sobre como uma traição pode mudar o destino de várias pessoas para sempre. Espero que vocês tenham gostado dessa história que marcou tanto a minha vida. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das minhas histórias. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa vingança. Vocês acham que eu exagerei ou que o Robério mereceu tudo o que aconteceu com ele? E vocês já passaram por alguma situação parecida na vida? Compartilhem suas experiências comigo. Adoro ler os comentários de vocês. Um beijão no coração de cada um e até a próxima história. Tchau, meus amores.